Muito bom dia. Começando a live da manhã. Qual é o tema? Pare. Simplesmente pare. Hoje é sábado, é um dia que eu paro, é um dia que eu não utilizo energias para trabalhar. E eu queria trazer um conceito para vocês. Durante essa semana, eu experimentei isso, que é você pegar um momento do seu dia e simplesmente parar. Eu fiz isso por 2 vezes nessa semana. Simplesmente sentei no sofá, coloquei uma música de meditação e simplesmente parei. Lidiane, muito bom dia. Existem músicas que trabalham frequências do seu cérebro, seja do sono, seja da alegria, seja da tristeza. Isso é neurociência. Tem até um aplicativo, depois eu posso indicar para vocês, se vocês quiserem me manda no direct, eu uso esse aplicativo. Foi um neurocientista muito conhecido, muito requisitado, né? Ele desenvolveu isso, que são algumas músicas para cada um dos sentimentos que você quer ter. Alegria, porque o seu cérebro ele vibra numa frequência quando ele está alegre, ele vibra numa frequência, ele trabalha, né, na verdade, numa frequência quando você vai dormir. Então, eu experimentei essa semana também, semana passada, colocar essas músicas para dormir. E, meu, realmente eu senti um sono mais leve. Sabe quando você acorda de manhã mais revigorado? Funciona realmente. E então, enfim, você quer? Me manda um direct lá que eu te mando o nome do aplicativo, tá? Foi muito legal mesmo. E aí, o que que acontece? Eu coloquei, fui pro sofá e fiquei meia hora nesses 2 dias. Simplesmente relaxei e deixei a minha cabeça fluir. Eu consegui 2 grandes ideias. Uma delas eu já tô com todo o esquema para trabalhar e desenvolver ela. Assim, ideias realmente muito boas mesmo. O que que faz você crescer na vida? Sementes. Sementes são ideias. Sementes são ideias. Ideias por si só não geram frutos. Você precisa regar, você precisa trabalhar a terra e você precisa colher. Aí você vai colher os frutos. E quando você colher os frutos vão ter sementes. Se você comer os frutos e jogar as sementes fora, ou comer as sementes, não vai resolver nada. Você tem que replantar. Replantar. Então, eu saí com sementes. A pergunta é: quantas vezes você está saindo com sementes? Quantas vezes você para ouvir teu coração? Você está sempre orando, mas você para ouvir Deus? Você está parando para ouvir Deus? Você ora, mas você não espera pela resposta. Você só ora. Não adianta só orar. Você tem que esperar pela resposta. Porque a resposta vai vir. E aí entra nesse conceito de você simplesmente parar. Pare. Por mais turbulenta que esteja a vida, pare. Por mais que você tenha diversas tarefas para fazer, pare. Faça isso durante a sua semana. Pega um momento do seu dia que você consiga fazer isso. Para. Sei lá, se você tem um carro, vai lá para a garagem, entra dentro do teu carro. Se você não consegue fazer isso em casa, se você consegue, faça. O que você puder fazer. Tenha um momento consigo mesmo, consigo mesma. E pare. Para, relaxa e deixa a sua cabeça funcionar. Deixa a poeira abaixar. Deixa a poeira abaixar. Imagina que você tem uma garrafa, não tenho nenhuma aqui, cheio de areia e água. Você chacoalha ela, fica turvo, você não consegue ver do outro lado. Mas conforme você para essa garrafa, o que, que vai acontecer? A areia ela vai começar a assentar. E quando a areia assenta, a garrafa vai ficando clara. E você vai conseguindo enxergar o outro lado. E aí você vai começar a clarificar a tua mente e encontrar respostas para esses problemas que estão te atingindo. Tem um exercício no livro, se eu salvo engano, é o Pense em Riqueza do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele
Ele é o cara que desenvolveu falou, né, sobre a teoria do Mind Master, que é você estar junto com pessoas que querem crescer ou pessoas que já cresceram. Então ele desenvolveu isso há muito tempo atrás, juntando várias pessoas muito influentes da época, pessoas muito influentes mesmo. E ele fez isso para as pessoas trocarem ideias, para elas estarem na mesma frequência, enfim. Aí tem um livro dele, Pense e Enriqueça. Inclusive aqui eu deixo a recomendação, um baita de um livro. Ele fala que quando você quer ter boas ideias ou quando você está com grandes problemas na sua vida, o que você faz? Na hora de você ir dormir, você pega e fala, eu preciso resolver esse problema. Aí você deita e começa a se imaginar sentado numa mesa. E aí vão entrando seus mentores, vão entrando pessoas que você sente que são referência, ou pessoas no mundo que você sente que conseguiriam resolver muito bem esse problema. Aí você vai pensando nessas pessoas sentando nessa mesa, uma por uma por uma. Aí você vai começando a pensar como que o fulano resolveria esse problema, como que o ciclano resolveria esse problema. Aí você começa a imaginar eles te dando conselhos. Aí você simplesmente vai adormecer. Muitas vezes você vai acordar com a resposta. Às vezes você vai acordar no meio da noite com a resposta. Aí você vai anotar. Aí você, para você não perder. Às vezes você vai sonhar com a resposta. Isso aqui até a ciência fala sobre isso. Por quê? Porque você começa a acessar a frequência de pensamento que você tem de ideia dessas pessoas, ou simplesmente essas pessoas, por exemplo, você tem preconcepções sobre algumas pessoas, como que elas pensam, os conselhos que elas dariam ou o que elas fizeram, você começa a acessar isso daqui. Porque quando a gente dorme, a gente vai para a nossa mente superior, ela vai para um mundo elevado, onde não existe presente, passado e futuro. E a gente consegue acessar grandes ideias. Então é um exercício muito interessante de se fazer. Mas o grande ponto aqui que eu estou falando é simplesmente parar. É simplesmente poder parar. A pergunta que eu te faço é: você tem parado ou a sua vida ela é só correria? Responde aí. É só correria ou você tem parado? Se você não tem o hábito de parar, pelo menos um dia da semana, realmente parar, desligar mesmo. Não atender cliente, não atender o WhatsApp de cliente, nada. Parar. E durante alguns momentos da sua semana, do seu dia, você parar. Fazer uma boa conexão com Deus. E em algum momento, nem a conexão. Você simplesmente parar, não falar nada. Um exercício muito bom de se fazer é Mindfulness, que é você colocar a sua mente no presente. É uma meditação guiada. Você pode ir no YouTube e escrever Mindfulness, tem várias. Meditação guiada. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a fazer exercícios de 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos é o suficiente. E aí você vai começar a ter atenção plena no presente. Imaginar os seus pés, sua canela, seu joelho, seus braços, as sensações que você está sentindo, os batimentos cardíacos, o ar que você está respirando. A mente não para. Pesquisa no YouTube, isso aqui é fantástico, tá? Muito bom mesmo. Eu desafio você, se você fizer isso aqui por umas 2 semanas, a sua mente vai ser diferente. Você vai experimentar uma expansão cerebral e você vai experimentar também um acalmamento. Isso é poderoso mesmo. Por quê? Porque a sua mente não para, ela está ansiosa. Você está trabalhando no futuro. Quando a mente não para, você está trabalhando no futuro, seja por causa de preocupação de conta, seja por causa de preocupação do que vai acontecer, seja por causa de medos, enfim, alguma coisa te ativa esse gatilho de estar acelerando. De repente você foi muito cobrada em algum momento da sua vida, de repente você aprendeu isso com seus pais. Isso aqui está ligado a bloqueios. Talvez seu pai te cobrou muito, ou a tua mãe, ou você tem algum problema com o teu pai. E aí a sua vida foi complicada, alguma coisa aconteceu. E agora você está replicando isso na sua vida adulta e você está acelerada. Preocupação, problema.
não saber resolver esses problemas. Muitas vezes você não vê luz no fim do túnel, você não tem ideia de como você resolve o problema, bate a ansiedade, porque a preocupação vem, a cobrança vem, mas você não sabe como fazer. Só que eu vou te falar uma coisa, não adianta ficar correndo. Não adianta. Tudo isso eu acho e mais um pouco. Mas você tem a responsabilidade de trilhar um novo caminho. Só você tem a responsabilidade de limpar tua mente e fazer diferente. E você vai conseguir. Eu fiz diferente. Eu tive muitos problemas. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era uma pessoa que... Eu lembro quando eu arrumei meu primeiro emprego de telemarketing. Eu pedi pro meu pai para sair da loja dele, né? Eu trabalhei lá por muito tempo. E naquele momento eu tava me sentindo mal, porque meu pai, ele precisava de mim. Ele não estava bem financeiramente naquele momento. Mas eu vi que, pô, eu preciso trilhar meu caminho. Eu não tô feliz aqui, eu não gosto de arrumar computador, que era o que eu fazia. Aí eu pedi pra sair. Foi um momento meio difícil. Naquela época eu morava com a minha avó. E eu fiquei um tempinho sem falar com meu pai, sem ter coragem de encarar ele depois que eu pedi as contas. Aí eu lembro que eu pedi as contas e o meu objetivo era trabalhar em algum lugar, né? Pra alguém. Aí eu fui trabalhar num telemarketing. Só que olha o que aconteceu. Quando eu pedi as contas, passou um tempo, eu comecei a acordar, meu, uma sensação louca. Nunca mais isso aconteceu na minha vida. Eu acordava e tava marcado o meu corpo de suor no lençol. Tipo, a marca do corpo de tanto suor. Parece que eu não me mexia, eu era uma pessoa que sempre se mexia. Nesse momento parece que eu não me mexia, eu não sei. Eu sei que eu vi umas 3 vezes. Eu acordei e tava a marca do meu corpo de tanto suor, pingando mesmo. Isso era ansiedade. E eu lembro que quando eu fui procurar trabalho fora, eu fui numa escola de inglês e inglês, informática, essas coisas. E era um telemarketing de vendas da escola, né? E falaram pra mim que todo mundo passa numa entrevista de telemarketing. Pois bem, eu deixei lá minhas experiências com a informática e tal, técnico de informática, não sei o quê. Passou, eles pegaram e falaram: olha, você não tem o perfil aqui para trabalhar com isso daqui. Você tem um perfil muito maior para trabalhar com, como de repente, como professor, como cara da informática e tal. A gente não vai te contratar. Se você quiser vir outro dia para testar isso aqui, eu falei: puta, caramba, mano. Eu fui recusado nisso porque eu sou bom, mas eu quero trabalhar nisso. Mas enfim, no momento eles não estavam precisando da outra área e era para algum momento eu chamar, mas eu estava precisando de trabalho naquela hora. Se fosse hoje em dia, eu saberia como passar nessa entrevista. Eu ia lá e ia dar um jeito. Eu ia falar: não, mas eu tô precisando para agora, eu sou bom, tal. Enfim, tem técnicas aqui para o cara perceber que você quer alguma coisa, mas na época eu não inexperiente. E aí o que que aconteceu? Eu fui depois numa grande empresa de call center, né? Falaram, ninguém reprova, mas eu tava morrendo de medo de reprovar. Tava suando de noite, marcando lençol de suor. Passei na entrevista. Estava empregado. No outro dia, eu não suei nem um pouco. Eu não suei nem um pouco. E nunca mais isso aconteceu. Nunca mais. Foi só esse momento da minha vida. Pra você ver como que a ansiedade é uma parada muito forte. Eu estava ansioso porque eu tinha rompido um ciclo muito forte lá na loja do meu pai e eu tava me cobrando. O que que eu vou ser da vida? O que que eu vou fazer? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou dar errado? Então a ansiedade, ela te atrapalha pra caramba. Muito. Muito, 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 muito. E acredite, por mais corrido que esteja, por mais desafiador que esteja, isso aqui que eu tô falando hoje é de extrema importância. Dia de sábado eu não trabalho, não faço nada. Eu, inclusive, relutei muito para fazer essa live. Mas eu pensei, não, eu vou fazer porque é importante. É importante a gente falar, é importante a gente manter a conexão e os laços com as pessoas. Porque eu sei que um dia sem a conexão muitas vezes quebra. E tem pessoas tipo a Lidiane aqui que tá sempre presente, a Geliane tá sempre aparecendo, tem algumas pessoas que estão sempre vindo, acabaram não vindo hoje. Falei, não, a gente precisa manter essa conexão. E no sábado eu não vou falar de trabalho exatamente, mas eu vou falar de conceitos que vão ajudar muito. É isso que eu tô fazendo. Mas exatamente isso que eu quero que vocês façam.
Você precisa de um dia da semana para você, para sua família, para esquecer trabalho. Esse é o primeiro ponto. Faça isso. Você precisa de momentos no seu dia para você se conectar consigo mesmo, consigo mesmo. Simplesmente para desacelerar. Simplesmente para estar lá. Simplesmente para pensar. Eu tenho na minha agenda. Isso começou semana passada. Mas é uma coisa que eu percebi que, pô, dá muito resultado. Eu já tinha feito antes, mas agora eu vou fazer como regra mesmo. Todo santo dia eu vou tirar uma meia hora para sentar no sofá e simplesmente parar. Simplesmente dar um tempo para pensar. Isso faz muita diferença. Muita diferença. O mindfulness que eu falei faz muita diferença. Enfim, vão ter momentos que é, sei lá, para você ler a Bíblia, para você orar e tudo mais. Mas esse momento específico é para você simplesmente não pensar em nada. Você simplesmente parar. Aí os bons pensamentos vão começar a vir. Aí você dá liberdade para a cabeça. Mas não é para pensar em conta, não é para pensar em nada. É simplesmente para você parar, desacelerar, estar no presente. E aí quando começarem a vir pensamentos para resolver o problema que você quer, aí você deixa fluir. Aí você deixa fluir. Eu quero que vocês façam isso, e se vocês tiverem grandes ideias, se vocês tiverem grandes soluções para os problemas de vocês, eu quero que você me mande no direct que isso aqui deu certo. Se você está vendo gravação, você vai lá no @Humberto com o número 1, Cristóvão, com M no final, lá no Instagram, e me manda um direct. Eu quero saber que isso aqui deu resultado para você. E pare. Tem gente que não dá conta de não responder o WhatsApp no final de semana. Tem gente que não dá conta. Vamos partir para um princípio. Se você tem um número para atender cliente, para atender amigo, essas coisas, já está errado. Você tem que ter 2 chips. Você tem que ter 2 números. Um WhatsApp teu é profissional e o outro WhatsApp é pessoal. Quem aqui tem o mesmo número para 2 coisas? Não é bom. Você tem que ter um número para o profissional, para você desacelerar no final de semana ou no dia que você não quer mexer com isso. Porque senão você vai acabar mexendo. No sábado eu não mexo nem no Instagram. Eu tô aqui para fazer essa live. Eu vou sair, já era. Não sei o que acontece. Vocês precisam desacelerar. Eu só tenho um número. Então tá aqui um exercício. Vai lá comprar um chip, bota aí no seu aparelho. Você pode ter o WhatsApp comum, você pode ter o WhatsApp Business. O WhatsApp Business você deixa para suas clientes e o WhatsApp comum você deixa para você. Já começa desde já a fazer isso. Você precisa de paz mental, você precisa viver uma vida. Eu conheço tanta gente que não vive a vida, tanta gente que só trabalha, tanta gente que só cuida de preocupação. Não é bom. Isso não é bom. Você precisa realmente desacelerar. Isso é extrema importância. Olha só, eu peguei uma parte aqui hoje para a gente ler, que é em Eclesiastes, em hebraico Kohelet. É o final. Capítulo 12. Portanto, lembre-se de seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias maus, e aproximem-se os anos dos quais você dirá: eles não me dão mais prazer. Antes de o sol e a luz se escurecerem, bem como a lua e as estrelas, antes de as nuvens voltarem após a chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens corajosos estiverem curvados, quando as mulheres pararem de moer os grãos, por serem poucas, quando as mulheres, as janelas, não puderem mais ver longe, quando as portas da rua forem fechadas, quando o barulho da mó do moinho enfraquecer, quando se assustar com o gorjeio do pássaro, ainda que seja difícil ouvi-lo cantar, quando você tiver medo de subir a colina e os terrores espreitarem pelo caminho, ainda que a amendoeira esteja em flor, quando for difícil mover um gafanhoto,
e a alcaparra não surtir efeito, pois a pessoa está concentrada no lar eterno. E os pranteadores já se estão reunidos na praça do mercado. Antes de o cordão, já estão se reunindo, né, na praça do mercado. Antes de o cordão de prata arrebentar-se, a taça de ouro se quebrar, o cântaro espatifar-se junto à fonte, a roldana quebrar na cisterna, o pó voltar à terra como era, e o espírito voltar a Deus que o deu. Inútil, desprovido de sentido, diz Kohelet, nada possui importância. Além de Kohelet ser sábio, também ensinava ao povo o que sabia. Ele avaliou, pesquisou e corrigiu muitos ditados éticos. Kohelet procurou desenvolver um estilo de escrita atraente, em que expressava a verdade de forma direta. Os ditados dos sábios são alfinetados como ferrões, e as palavras proferidas pelos líderes das assembleias são como pregos bem fixados, nesse caso. Eles são apresentados pelo único pastor. Além disso, meu filho, preste atenção. Muitos livros podem ser escritos. Não há limite para isso. E estudar muito cansa a carne. Uau! Eis a conclusão. Agora que se ouviu tudo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Para isso os seres humanos foram feitos, pois Deus levará a juízo tudo o que fazemos, incluindo cada segundo, seja ele bom ou seja ele mau. Isso está em Eclesiastes, capítulo número 12. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que vão ter tempos bons e vão ter tempos ruins. A vida tem ciclos. Vão ter momentos de prosperidade, vão ter momentos de crise. Vão ter momentos de abundância e vão ter momentos que até mesmo o ouvir do pássaro você não vai ouvir. Vão ter momentos que nem as mulheres vão, como é que ele fala? Vão estar trabalhando no moinho porque não vão ter grãos. É a vida passando, são ciclos. É muito importante entender esses ciclos, porque até mesmo no ciclo de escassez tem gente crescendo. Até mesmo no ciclo ruim tem gente crescendo. É muito importante entender isso e fazer aquilo que eu falei no início dessa live, no meio dessa live. Você precisa se centrar. Você precisa olhar para dentro de si. Você precisa parar. Porque através do parar, você vai encontrar soluções. O final de um ciclo é só o começo de outro. Uma pessoa morre, a morte, ela é a conclusão de um ciclo para o início de um outro ciclo, de uma nova vida, de uma alma voltando para Deus, da mesma forma com que crianças vão vir para o mundo. E você vai ver uma floresta que pegou fogo, daqui a pouco ela está nascendo de novo. Tudo são ciclos, tudo vai passar, tudo vai se concluir e tudo vai começar de novo. A vida é um eletrocardiograma, altos e baixos. O dia que para, acabou. Já era. Então você vai ter altos e baixos. Dito tudo isso, você não pode acelerar demais, viver na ansiedade por causa desses altos e baixos. Senão você é simplesmente carregado pela maré. Você precisa parar e olhar para dentro de si, porque a resposta está dentro de você. Só que você precisa dar um tempo para isso. Pelo menos um dia da semana, pelo menos um momento por dia. Isso faz toda a diferença. Você ora, você lê, mas em algum momento você tem que parar para ouvir Deus. Você tem que parar para ouvir. Pare para ouvir. Isso faz toda a diferença. Eu sempre indiquei para os meus alunos trabalharem no máximo 4 dias por semana no trabalho operativo. E muitas vezes, na maioria de vocês, conseguem fazer isso facilmente. Você atende cliente de segunda a sábado. Se você for ver bem, não é todos os dias que estão cheios. Começa a agendar as pessoas em 4 dias e aglomerar. Você vai ter uma agenda cheia nesses 4 dias. E você vai ter 4, 5, 6, 7. Você vai ter 3 dias para estudar,
para fazer marketing, para descansar. Pega um desses dias e para. Simplesmente para. Não fala de trabalho, não responde mensagem, simplesmente para. Você precisa parar. Existe um conceito, depois eu quero que vocês pesquisem aí, talvez no YouTube, ócio criativo. O conceito de ócio criativo é você simplesmente sair com a sua família, relaxar, brincar, andar, não fazer nada, porque as ideias e as soluções dos seus problemas vão começar a vir a partir daí. Você estuda, 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 estuda. Só que tá tudo no seu subconsciente, tá tudo no seu inconsciente, o que você estuda. A maior parte das coisas não tá acessível, mas tá tudo guardado aí. Quando você para, você consegue acessar. Então simplesmente pare. Simplesmente dedique um dia para não fazer nada. E dedica momentos do seu dia para não fazer nada. Hoje é um dia que eu não mexo com trabalho, não respondo mensagem, nada. Como eu falei, eu só tô fazendo essa live realmente para manter a continuidade. E é isso que eu quero que vocês façam. Escolha um dia. Escolha um dia e para. Desacelera. Você vai ver que as grandes ideias, as grandes soluções dos problemas que você tem, elas vão vir daí. Há tempo para tudo. E um dos momentos é o tempo de ouvir. Você está orando, você está trabalhando, você está fazendo. Algum momento é o tempo de você ouvir Deus. Em algum momento é o tempo de você ouvir o seu subconsciente. Você simplesmente parar. Essa é a mensagem de hoje. Vamos lá. Respira fundo 3 vezes e vamos finalizar aqui. Coloca os 2 pés no chão. Costas na cadeira. Se concentra, fecha os olhos e respira 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por tudo que tem nos feito. Que o Senhor venha trazer consciência nas pessoas em parar, em ouvir a voz de Deus, em simplesmente desacelerar, viver o presente, deixar o passado para trás e saber que uma mente no futuro não produz nada. Que venhamos ter a nossa mente cada vez mais no presente, cada vez mais nos conectando com dentro da gente, porque a resposta está dentro de nós. Eu quero que você imagine você como um rio turbulento, cheio de ondas, cheio de correnteza. Sabe aquele rio que passa e tem várias pedras lá no meio? E correnteza, cachoeiras. Agora que eu quero que você imagine que no decorrer desse rio, você vai voltando pela margem, voltando, voltando, voltando. E você percebe que lá no começo, ele é calmo, tranquilo. Imagina você com uma paz de espírito, com calma, com tranquilidade, sossego. Imagina a sua mente desacelerada. Imagina o tanto de ideias que tem aí dentro. Imagina o tanto de ideias, o tanto de potencial, o tanto de sementes que você carrega. Eu quero que você imagine você carregando diversas sementes, diversas ideias. Eu quero que você imagine saindo, explodindo do teu coração todas as soluções para os problemas que você tem hoje. E você consegue sentir cada uma delas. Porque você simplesmente conseguiu parar de olhar para os problemas, para a ansiedade, para o futuro. E você conseguiu enxergar o quão grande você é. Você conseguiu olhar para dentro de si. Você conseguiu ouvir o chamado de Deus. Porque você parou. Porque simplesmente você parou. E esse parar é aquilo que vai te dar clareza daquilo que tem que ser feito. Responde assim: agora eu tenho clareza do que tem que ser feito. Porque tudo está dentro de mim. Respira fundo. Estica seus braços, espreguiça. Fala assim, ó:
Tá tudo dentro de mim. Tá tudo dentro de você. Você precisa exercitar esse parar. Pare e se permita ouvir a voz de Deus. Se permita ouvir a voz do seu coração. Pare todos os dias e pare um dia da semana específico e não faça nada de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença e a solução dos problemas pode ter certeza que elas vão começar a aparecer. Um abraço, fica com Deus e nos vemos amanhã no mesmo horário. 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal. É isso aí, tamo junto.